Pelo Ministério Público Federal, falará a Vice-Procuradora-Geral da República, Débora Macedo do Prado de Brito Pereira. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, doutora Aristides, também minhas enormes homenagens. Bom, eu gostaria de iniciar dizendo que o edital dos concursos para provimento dos cargos de Procurador da República, eles não têm nenhuma especificidade em relação a inúmeros outros editais para tantos outros concursos públicos. Ou seja, no que diz respeito a essa fase, nós temos uma prova objetiva, realizada a prova, é divulgado um gabarito, podemos chamar de provisório, precário, um gabarito é oficial, é um gabarito. Vem a fase de recursos. Depois desses recursos julgados, é publicado um novo gabarito, já agora definitivo, resultado exatamente do julgamento desses recursos. E publicada a lista dos aprovados, já agora em caráter definitivo. Por que se encerra aí essa fase? Exatamente para impedir a eternização das impugnações. Isso é uma prática adotada na administração pública de uma maneira geral. Depois da publicação da lista decorrente do julgamento de recursos, encerra-se a fase de recurso. Então, não há no concurso do Ministério Público nenhuma novidade a respeito. No entanto, esse caso específico, exatamente pelas singularidades que ele apresenta, ele ensejou uma excepcionalidade dessa regra e levou, inclusive, a que se examinasse o recurso apresentado pela candidata. Porque o que aconteceu, de fato? A candidata, como dito, ela, num primeiro momento, considerando aquele edital precário, preliminar, ela foi considerada aprovada. O edital, desculpe, não, o gabarito. Ela foi considerada aprovada. No entanto, corrigindo-se as provas, verificou-se que uma delas continha um erro material na indicação da letra a ser respondida. Essa foi feita a correção. Era para ser letra A, digamos assim, agora eu não me recordo, corrigiu-se para a letra C. E com isso a candidata, antes aprovada, veio a ser desaprovada. Ela entrou com uma impugnação, e essa impugnação foi recebida como um recurso. E nessa impugnação, ela não se limitou a questionar esse critério de estar aprovada e, de repente, desaparecer daquela lista. Ela levantou 3 questões na ocasião. Primeiro, como ela estava apresentando uma impugnação, ela dizia que não permitir a ela o exercício do direito do recurso naquele momento significaria ofensa ao princípio do contraditório. Em segundo lugar, também pleiteava que essa questão fosse anulada, a exemplo do que ocorrera nos outros grupos. Em terceiro lugar, ela defendia que a resposta dada naquela questão por ela estava correta. E essa impugnação foi analisada nesses 3 aspectos. Foi recebida, como se recurso fosse, foi afastada a tese da nulidade, enfim, de que seria o caso de anulação, e se demonstrou por que a resposta correta era aquela considerada pelo examinador, e não aquela dada pela candidata. Pois bem, então, a questão da ofensa ao princípio do contraditório, me parece que, nesse caso, ela está afastada. Muito embora não houvesse a previsão no edital, se considerou excepcionalidade e a questão foi largamente examinada pela comissão de concurso. Tá? Agora, com relação à anulação ou não dessa questão, como dito, essa questão, diferentemente das outras questões dos outros grupos, ela continha um erro material. Ao invés de o gabarito consignar, o gabarito, me desculpe, ao invés do gabarito consignar a resposta certa, consignou uma outra, indicou uma letra errada, e posteriormente isso foi corrigido. Em termos de princípio da isonomia,
eu acho que há uma diferença enorme entre a questão que vem a ser anulada porque a sua elaboração dá ensejo a mais de uma resposta, ou então a resposta alguma, daquela que está certa e é anunciada de forma errada. Digo porque, vou me explicar melhor. No caso dessa questão que não contém nenhuma resposta, nós estamos tratando de questões objetivas, que não contém nenhuma resposta certa, ou que pode ter mais uma resposta certa, é uma questão que certamente ela tem que ser anulada. E isso se dá sem prejuízo de nenhum candidato, porque é uma questão que, por não ter nem erro, nem acerto, ela não enseja que nenhum candidato acerte ou erre aquela questão. Então, todos se mantêm numa igualdade de condições. Contudo, quando nós temos uma questão perfeitamente formulada, em que há apenas um equívoco no anúncio do resultado, se o equívoco persiste e nós mantemos numa igualdade de condições os que erram e acertam, aí sim nós temos ofensa ao princípio da isonomia. Porque nesse caso, a questão foi devidamente formulada e há uma resposta certa. E a candidata, contudo, errou. Se nós considerarmos que, nesse caso, a questão deve ser anulada, nós vamos premiar o erro e punir o acerto, colocando em pé de igualdade quem acerta e quem erra. Então, nesse caso, o que aconteceu foi pura e simplesmente isso. Houve correção de um erro material, apenas e tão somente, diferentemente do que ocorreu em relação aos outros grupos em que a questão, porque mal formulada, não tinha resposta correta. Tá? Então, enfim, em face dessas considerações, e também lamentando enormemente, o Ministério Público sempre deseja que haja um número maior de aprovados, temos uma deficiência enorme em nossos quadros, principalmente em Roraima, e, enfim, o desejo seria esse. Mas as regras do edital, elas existem exatamente para permitir que todos concorram em igualdade de condições. E, portanto, diante dessas considerações, aguarda-se a deliberação da ordem. Suspende a sessão por 20 minutos.